Igreja Presbiteriana em São Mateus, Avenida José Rodrigues Santarém, número 802, Parque Colonial. Fique atento à nossa programação. Às terças-feiras, 9h30, Manhã com Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, Estudo Bíblico. Às sextas-feiras, às 20 horas, Reunião de Oração. Aos domingos, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, Culto de Louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. E se não podemos ir à Escola Bíblica Dominical por causa do isolamento social, então a Escola Bíblica Dominical vem até nós por esse meio virtual. Depois de terminada essa preleção
Os irmãos que quiserem tirar as suas dúvidas concernentes ao assunto que iremos discutir, poderão fazer isso por intermédio do WhatsApp. Estaremos à disposição de todos. Vamos ler para a nossa meditação na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Primeiro, nós vamos orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão da sua preciosa palavra. Senhor nosso Deus, queremos pedir que venha nos instruir com a tua santa e preciosa palavra. Prepara os nossos corações para recebê-la nesta manhã, no nome de Jesus. Em Romanos 6, de 1 a 6, por intermédio do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Como ministro da palavra do Senhor, muito tenho me preocupado com a cultura doutrinária em nossas igrejas. Nós, bons presbiterianos, devemos conhecer muito bem os dogmas que sustentam os ensinos doutrinários da nossa amada igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E entre os muitos aspectos doutrinários que me preocupam, hoje eu quero abordar a respeito do batismo. O batismo, ele é banalizado pelos incrédulos, pelos pagãos. Há famílias que chegam a fazer verdadeiros banquetes em comemoração ao batizado de seus filhos. Transformam o batizado em uma ocasião social, festiva e nada mais do que isso. E para nos sintonizarmos bem com respeito à questão do batismo, então nesta preleção estaremos levantando as seguintes questões e tentando respondê-las. O que é batismo? Qual o significado do batismo? O batismo salva? Nós vamos fazer isso através da aplicação do texto que acabamos de ler, ou a partir do texto que acabamos de ler, Romanos 6, de 1 a 6. Ao analisarmos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que esta carta, por ele escrita da cidade de Corinto, que era a capital da província romana da Caia, Paulo passando por lá em uma de suas viagens missionárias, permanecendo cerca de 3 meses, entre os anos 55 a 57, depois do nascimento de Jesus. De lá então escreve esta carta
aos crentes da cidade de Roma, a capital imperial, tendo a epístola como tema principal ou central a justiça de Deus imputada no homem. Isto é, Deus acredita a favor dos seus amados, eleitos desde toda a eternidade, os méritos conquistados por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Paulo então escreveu aos irmãos lá de Roma para encorajá-los de tal maneira que eles evitassem a imoralidade e a idolatria tão reinantes naquela cidade, para que eles tivessem o conhecimento doutrinário acerca da salvação e também o conhecimento do evangelho que era propagado por meio de tópicos teológicos, ou seja, de pontos doutrinários. E entre os muitos pontos doutrinários tratados na carta de Paulo aos Romanos está a questão do batismo. E nós vamos então verificar aqui alguns aspectos para entendermos bem o que é o batismo, o que ele significa para nós e o que ele representa, para então podermos ter um melhor conhecimento sobre o assunto. Primeiramente, nós vamos ver com respeito à origem do batismo. Para entendermos bem a origem do batismo, primeiramente nós vamos considerar a circuncisão. A circuncisão era um ato, era um cerimonial pelo qual as pessoas ingressavam no judaísmo e por ordenação divina. A circuncisão era o selo da aliança entre Deus e os homens. E Deus disse assim a Abraão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vejamos que a circuncisão foi instituída por Deus e não apenas inventada por homem algum. Não veio à existência como qualquer artifício para a marca do judaísmo, mas sim, ela foi instituída por Deus como o sinal da aliança e foi confirmada na lei. Em Levíticos 12, 3, nós lemos assim: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Isso foi sempre praticado em todas as gerações israelitas, e quando Jesus nasceu, ele como menino judeu, ele então foi levado para ser também circuncidado. E em Lucas 2, versículo 21, nós encontramos assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. E assim então, a circuncisão, ela foi
praticada no decorrer das gerações, sendo também Jesus circuncidado para o cumprimento da lei. Ele também esteve sujeito à lei e por isso foi circuncidado, para receber na sua carne o sinal da aliança. E a circuncisão, ela foi instituída como o tipo do batismo. A palavra tipo é um elemento que simboliza, um elemento simbólico que retrata um elemento real. E a circuncisão, ela foi o tipo do batismo, ou seja, o batismo é o tipo e a circuncisão, o antítipo do batismo. E o batismo, ele passa a configurar, a partir dos profetas, e assim nós lemos em Ezequiel 36, de 24 até 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregareis de todas, ou de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Então, em Ezequiel, nós vimos aqui algo muito impressionante que nos faz lembrar o batismo. Era a aplicação da água por aspersão. Ainda não era o batismo, mas a água por aspersão, ela era aplicada sobre os filhos da aliança para que eles fossem purificados. Isso já é uma conotação do batismo. Não que o batismo propriamente purifica os crentes, mas ao realizá-lo, os crentes testemunham que foram purificados pelo Espírito Santo, que transformou as suas vidas. E ao iniciar o Novo Testamento, nós encontramos o precursor de Jesus, João Batista, que estava lá na região do Rio Jordão, batizando, e ele pregava o arrependimento e ministrava o batismo que nós chamamos de batismo do arrependimento. Em Marcos 1, de 4 a 5, nós lemos assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. E o batismo sendo então aplicado no ministério de João Batista, Jesus se submeteu a esse batismo, apresentando-se diante de João Batista, que o batizou. Em Marcos 1, 9 e 11, está escrito assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Ou seja, tu és o meu filho amado e em ti sinto prazer. Assim então, vimos que o batismo já era praticado nos dias de Jesus, sendo Jesus batizado por João Batista. Depois, nas suas ordenanças, Jesus autorizou os seus apóstolos a irem, a pregarem o evangelho, mais do que autorizar, ordenou-os, dizendo, e assim nós encontramos em Mateus 28, 18 até 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, ou que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E em Marcos 16, de 15 a 16, onde nós encontramos as ordenanças do Senhor Jesus, entendida por muitos como a grande comissão, Jesus aos seus discípulos, então disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E assim, então, fica o batismo instituído pelo Senhor Jesus como a primeira ordenança ou o primeiro sacramento, ordem dada a Jesus aos seus discípulos, ordem essa que foi repassada à igreja. Então vem o batismo substituindo a circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança do povo com Deus ou da velha aliança. Agora, na nova aliança, vem o batismo, que é o substituto da circuncisão, o tipo que teve como antítipo a circuncisão e com o significado do selo da nova aliança. Como significado da nova aliança, o batismo ele é simbólico. O símbolo do verdadeiro batismo é a nossa aliança com Cristo. Esse batismo que nós praticamos, o batismo cerimonial, o batismo com água, ele é apenas uma expressão ou o símbolo do verdadeiro batismo, que é a nossa união com Cristo. Isso está especificado no texto que nós lemos, onde nós vemos que nós fomos crucificados com Cristo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Sendo então o crente unido com Cristo na sua morte, ele está batizado, isso significa unido com Cristo, e se nós estamos unidos com Cristo na sua morte, morreu com ele o nosso velho homem. E morrendo com Cristo, nosso velho homem, já não somos mais escravos do pecado. Estamos livres do domínio da morte, da escravidão do pecado. De tal maneira que o batismo com a água é sinal do selo da união inicial com Cristo e é cerimonial de sepultamento
do velho homem. É o sinal de inauguração da nova pessoa em Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Então, essa nova criatura que nós somos, ela passa a existir a partir da nossa união com Cristo na sua morte. E ao realizarmos o batismo, ou procedermos o batismo, nós celebramos, então, o batismo que proclama que aqueles que estão unidos com Cristo morreram para o pecado. Romanos 5:20 nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado, ao se tornar conhecido, ele ganhou vulto, ele tornou-se abundante, a graça superabundou para que nós pudéssemos ser redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Quando Paulo faz esse contraste entre pecado e graça, mostrando que o pecado abundou e que a graça superabundou, na verdade ele está dizendo que a graça é maior do que o pecado. A graça é maior do que todo pecado vil. E pela graça do Senhor nós somos redimidos. E o batismo, então, além de ser um sinal da nossa morte com Cristo, ele é uma evidência externa de uma transformação interna. Nós valorizamos muito aquele momento em que vamos diante de uma congregação e declaramos que somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós declaramos que a nossa vida foi transformada. Então, a água é aspergida sobre as nossas cabeças. Não foi aquele momento tão singular, tão marcante do batismo que as nossas vidas foram transformadas. O batismo não transforma ninguém. O batismo é apenas uma evidência, uma expressão externa de uma transformação interna. Ou seja, através do cerimonial do batismo, nós testemunhamos de que as nossas vidas foram transformadas pela palavra do Senhor. E o batismo não salva. Quem salva é Jesus mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Paulo, ao escrever a sua carta a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele escreveu assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Assim, pois, então, podemos concluir, através desse breve estudo, que o batismo, ele é uma realidade bíblica. Primeiramente, ele foi representado pela circuncisão lá no Velho Testamento, o antítipo do batismo, um cerimonial que simbolizava o batismo, o selo da aliança de Deus com o seu povo lá no Velho Testamento, por intermédio do nosso pai na fé, Abraão. Depois, a circuncisão ela foi confirmada pela lei, exigindo que todos os homens fossem circuncidados ao 8º dia. A circuncisão é a remoção da pele do prepúcio. Vejamos que, sendo a circuncisão antítipo, ou seja, aquilo que representava algo superior
que estaria no futuro, o batismo ele é muito mais profundo que a circuncisão. Até hoje, grupos denominacionais estão exigindo a circuncisão como um sinal de relacionamento com Deus e relegando a último plano o batismo. Se na circuncisão havia a remoção de apenas algumas gramas de pele do órgão sexual masculino, no batismo, não o batismo cerimonial, mas o verdadeiro batismo, que é a nossa união com Cristo, todo homem morre, todo velho homem é extirpado, é derrubado pela morte de Jesus, estando nós unidos com ele na sua morte, somos com ele crucificado, e na sua ressurreição nós levantamos para vivermos em nova vida. Esse é o verdadeiro batismo, o nosso sepultamento com Cristo. E através do batismo cerimonial, nós então evidenciamos, ou seja, testemunhamos da transformação efetuada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Não é o batismo quem salva. Quem salva é Jesus, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, vimos com grande realidade bíblica é o batismo. E precisamos ter plena consciência do significado do batismo para que não sejamos envolvidos em festivais como fazem os pagãos, transformando o batismo em uma ocasião de encontro social, uma ocasião de festa e banquetes. Continuemos, pois, conhecendo a palavra do Senhor. Se os irmãos acharem interessante, nós poderemos prosseguir este assunto com desdobramento. Agora, posterior, por que batizamos crianças? Por que batizamos por aspersão e não por imersão? E também o batismo no Espírito Santo. Vejamos, portanto, que podemos ter ainda pela frente mais 3 aspectos relacionados ao batismo. O batismo infantil, o batismo com aspersão e não imersão, e o batismo no Espírito Santo. Vamos, pois, continuar estudando a palavra do Senhor, para que cresçamos no conhecimento dele e na sua graça. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos preciosos de conhecimento da tua palavra. Aplique aos nossos corações o que aqui acabamos de aprender e edifica as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém. A todos vocês, um grande abraço e até à noite no nosso culto em família, se Deus assim o quiser.